Ele era o homem ungido para ser rei de Israel, o guerreiro que fez gigantes tremerem, mas ali, no chão frio do palácio de um inimigo sanguinário, ele não precisava de uma espada afiada. Ele precisava desesperadamente convencer a todos ao seu redor de que havia perdido completamente a razão. Com a saliva escorrendo pela barba e as mãos arranhando as portas de pedra, o futuro rei de Israel se tornou o objeto de escárnio de uma nação inteira. Como foi que o herói de Israel chegou a esse ponto de humilhação extrema? Imagine a cena. Davi não era apenas um fugitivo, ele era o homem que pouco tempo antes havia cortado a cabeça do campeão filisteu, Golias. O seu nome era entoado em cânticos por toda Israel. No entanto, agora ele está sozinho, sem exército, sem pão, sem aliados e aparentemente abandonado até mesmo pela sua própria coragem. A transição entre o herói celebrado e o homem encurralado na cidade de Gate é um dos episódios mais obscuros e reveladores das Escrituras. Por que o escolhido de Deus teve que descer ao nível da humilhação total, apenas para respirar mais um dia? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre os silêncios de Deus, as nossas falhas humanas e os momentos em que a sobrevivência parece exigir que percamos a nossa dignidade? Hoje, vamos mergulhar nos bastidores de 1 Samuel 21 e descobrir o que estava realmente acontecendo nas sombras dessa perseguição. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever no canal Entenda a Palavra. Aqui, mergulhamos fundo nas narrativas bíblicas para trazer luz ao seu caminho e fortalecer a sua compreensão sobre os propósitos divinos. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um espelho da alma humana diante do sagrado. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que conectam a sabedoria das Escrituras aos desafios da vida moderna, oferecendo ferramentas para que você encontre respostas, paz e um sentido mais profundo na sua caminhada diária. Não esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos estudos reflexivos que publicamos toda semana. Agora, respire fundo e venha conosco desvendar este mistério. A jornada de Davi rumo à humilhação começou em um lugar inesperado, a cidade de Nob. Ali, ele encontra o sacerdote Aimeleque. Davi está exausto, faminto e, o mais importante, está mentindo. Ele diz ao sacerdote que está em uma missão secreta para o rei Saul. É um momento de tensão absoluta. Aimeleque olha para aquele homem, outrora imponente, agora reduzido a um errante, e não encontra outra saída senão oferecer a ele algo que, pela lei, era proibido: o pão da proposição. Esse pão, que deveria ser consumido apenas pelos sacerdotes no lugar santo, torna-se a última reserva de um homem que estava à beira do colapso. Por que um sacerdote, alguém que deveria ser guardião da pureza e das leis, arriscaria sua própria vida e a de sua linhagem para alimentar um fugitivo? A resposta reside na humanidade da compaixão. Aimeleque viu a necessidade urgente e escolheu a vida em vez do ritual. Esse episódio nos faz questionar até onde vai a nossa própria rigidez. Será que estamos tão presos aos protocolos e às aparências que esquecemos que a vida humana é o maior dom de Deus? A fome de Davi não era apenas física, era a fome de quem compreendeu que a proteção divina muitas vezes se manifesta através de gestos de misericórdia inesperados. Mas enquanto Davi comia aquele pão sagrado, ele não sabia que os seus olhos estavam sendo observados por alguém que não deveria estar ali. A presença de Doeg, o Edomita, é um detalhe que muitos leitores da Bíblia ignoram, mas que carrega um peso terrível. Doeg era o chefe dos pastores de Saul, e ele estava ali, retido diante do Senhor naquele dia. Enquanto Davi, em seu desespero, buscava suprimento, o inimigo estava em posição de observação. Pense na cena.
Aquele homem estava ali, registrando cada movimento, cada palavra de Aimeleque, cada detalhe da fuga de Davi. Este é um lembrete cruel de que, muitas vezes, quando estamos em nossos momentos de maior vulnerabilidade, os olhos do mundo ou do adversário não estão dormindo. Davi não percebeu que aquele encontro em Nob seria a faísca que levaria ao massacre dos sacerdotes por ordem de Saul. A semente da tragédia foi plantada no momento em que Davi buscava socorro. Isso nos leva a uma reflexão profunda. As nossas escolhas, em momentos de desespero, têm consequências que vão muito além da nossa própria pele. Davi tentou sobreviver, mas ao fazer isso, sem querer, acabou expondo aqueles que o ajudaram. Esse peso é parte da carga que o futuro rei precisou carregar e entender. A vigilância dos inimigos é constante e a nossa fragilidade é muitas vezes o campo de batalha onde as maiores perdas são decididas. O silêncio de Deus em meio a essa cena é ensurdecedor, mas é justamente nesse silêncio que a trama se complica. Após o encontro fatídico em Nob, Davi toma uma decisão que, à primeira vista, parece um suicídio. Ele parte para Gate. Gate é o território dos filisteus. Pior ainda, é a cidade natal de Golias, o gigante que Davi derrotara com uma única pedra. Imagine o cenário. O homem que se tornou o símbolo do orgulho de Israel entra na cidade dos seus piores inimigos, carregando a espada que ele mesmo tomou do gigante morto. A ironia geográfica é brutal. Por que Davi fugiria justamente para o coração do território inimigo? Talvez o medo tenha obscurecido o seu raciocínio. Ou talvez ele acreditasse que ali, entre os filisteus, Saul nunca o procuraria. A lógica humana de Davi falhou. Ele pensou que estaria escondido, mas ao ser reconhecido pelos servos do rei Aquis, o terror tomou conta do seu coração. O medo de Davi era palpável, real e avassalador. Ele era um homem reconhecido, um general, um matador de gigantes, e agora estava preso no covil das feras. Como ele escaparia? Como aquele que cantava louvores a Deus no deserto se comportaria diante da morte iminente em terra estranha? É aqui que a história toma um rumo bizarro e profundamente humano. Davi, percebendo que não havia saída, recorre ao teatro. Ele começa a se comportar como um louco. Ele risca as portas, agita as mãos, deixa a saliva escorrer pela barba. O rei Aquis, ao ver aquela cena grotesca, perde o interesse. Para ele, aquele homem não era uma ameaça, era apenas mais um louco. O rei, com desdém, ordena que o expulsem. Davi sobreviveu. Ele salvou a própria vida através da humilhação total. Pense comigo. A pessoa que você é, a sua posição, a sua dignidade, o seu nome, tudo isso pode ser retirado de você em um momento de desespero? A resposta é sim. O ungido de Deus, o escolhido para o trono, teve que se passar por insano. Essa cena desafia a nossa ideia de como os homens de Deus devem se comportar. Onde está a glória da unção aqui? Onde está a soberania? Talvez a lição seja que o caminho para o trono de Davi não era pavimentado apenas por vitórias militares, mas por momentos em que ele teve que reconhecer a sua total impotência. A loucura de Davi não foi uma estratégia de mestre, foi um grito de sobrevivência de um homem que sabia que, sem a misericórdia de Deus, ele não teria amanhã. A teologia da humilhação, contida nesse relato, nos ensina algo que muitas vezes esquecemos na nossa busca por sucesso e prestígio. Muitas vezes, pensamos que estar no centro da vontade de Deus significa estar sempre por cima, sempre vencendo, sempre sendo respeitado. Mas em 1 Samuel 21, vemos o contrário. Vemos o ungido de Deus rastejando, sendo humilhado, fingindo ser o que não é. Deus permitiu que Davi passasse por isso?
As Escrituras nos mostram que Deus frequentemente permite a nossa fragilidade para nos ensinar algo fundamental, que a nossa força não vem de nós mesmos. Quando Davi não tinha mais nada, quando a sua reputação foi jogada no lixo e ele se tornou motivo de piada, foi quando ele esteve, de fato, livre de si mesmo. A nossa dependência dele se torna real somente quando as nossas ferramentas humanas falham. É fácil confiar em Deus quando temos exércitos, quando temos suprimentos e quando estamos sendo celebrados. É difícil, contudo, confiar nele quando a única coisa que resta é a nossa própria saliva na barba, em um palácio inimigo, sentindo o medo gelado da morte. Mas como ele se sentia depois de tudo isso? Se lermos os Salmos 34 e 56, escritos justamente nesse período, percebemos uma transformação notável. O homem que se fingiu de louco em Gate é o mesmo homem que escreve poesias de uma confiança inabalável em Deus. O que aconteceu na transição entre a loucura e o louvor? A resposta é o reconhecimento da bondade divina. Davi percebe que, mesmo no meio da sua pantomima, mesmo quando ele estava mentindo para se salvar, Deus não o abandonou. A graça de Deus não foi medida pelo desempenho de Davi, mas pela fidelidade ao plano de Deus. Essa é uma revelação poderosa. A nossa sobrevivência muitas vezes depende da misericórdia de Deus que age em meio às nossas piores decisões. Davi não foi salvo por sua astúcia em fingir loucura. Ele foi preservado porque o seu destino estava traçado nos planos de Deus, planos que nenhum rei filisteu poderia impedir. Vale a pena mencionar como Jesus, em Marcos capítulo 2, utiliza esse exato episódio para ensinar algo revolucionário aos fariseus. Quando os discípulos de Jesus são questionados por colherem espigas no sábado, Jesus relembra o caso de Davi em Nob, comendo o pão da proposição. Ele coloca o valor da vida acima do ritual. Ele ensina que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. O episódio de Davi não é apenas uma curiosidade histórica, é uma lição sobre prioridades. O que é mais importante diante de Deus? Seguir um protocolo rigidamente ou preservar a vida que Ele mesmo deu? Jesus nos mostra que Deus olha para o coração faminto e não para o ritual vazio. Davi, naquele dia, entendeu que a misericórdia de Deus é maior do que as regras que o homem cria para limitar o sagrado. A sobrevivência de Davi tornou-se, séculos depois, o argumento de defesa do próprio Messias. Que lição profunda para nós! O nosso desespero e as nossas falhas não nos excluem da história da salvação. Muitas vezes, são elas que nos colocam no centro da lição que Deus quer ensinar ao mundo. E hoje, como aplicamos isso à nossa vida? Talvez você não esteja em um palácio em Gate, mas pode estar se sentindo encurralado. Encurralado por dívidas, por sentimentos de inadequação, por crises que parecem não ter fim. Talvez você sinta que, para sobreviver, precisa esconder quem você realmente é, fingindo ser forte, fingindo estar bem, ou até mesmo usando máscaras sociais para não ser destruído. A história de 1 Samuel 21 é um convite para a autenticidade diante de Deus. Não tente esconder o seu desespero dele. Se Davi pôde ser ele mesmo, até na sua loucura, diante do Criador, você também pode. A obediência a Deus, muitas vezes, não terá a aparência que o mundo espera. Ela não será elegante, nem será sempre aplaudida. Às vezes, ser obediente significa caminhar por vales sombrios e tomar decisões difíceis que ninguém ao redor entenderá. Mas lembre-se, o destino final de Davi não era o palácio de Gate, mas o trono de Jerusalém. E o seu destino não é a crise que você enfrenta hoje, é o propósito que Deus desenhou para a sua eternidade. A revelação mais impactante de todo este relato não é a astúcia de Davi, mas a persistência do propósito divino. Pense bem,
Davi era um fugitivo, ele estava sujo, humilhado e desesperado. Qualquer um que olhasse para ele diria que aquele homem nunca seria rei. No entanto, Deus não estava avaliando Davi pela sua postura atual, mas pelo que ele havia determinado lá no início. Deus trabalha através das nossas falhas e muitas vezes das nossas tentativas desesperadas de sobrevivência. O ponto de virada na vida de Davi não foi quando ele acertou, mas quando ele entendeu que, mesmo errando, mesmo falhando, ele ainda estava nas mãos do Senhor. É um lembrete de que Deus não desiste de nós quando perdemos a dignidade diante dos olhos dos homens. Ele continua escrevendo a nossa história, mantendo suas promessas, mesmo quando estamos rastejando pelo chão. Davi sobreviveu à sua própria loucura, e o seu legado foi muito maior do que aquele dia vergonhoso em Gate. Ele saiu daquele palácio, foi para uma caverna, reuniu um grupo de desajustados, e dali Deus forjou o maior rei da história de Israel. Se hoje você se sente perdido, se sente que está apenas fingindo ser quem não é para conseguir passar pelo dia, entenda. Esse momento de desespero é apenas um capítulo, não é o fim do livro. O seu valor não é definido pela sua performance ou pela sua capacidade de se manter forte o tempo todo. O seu valor está firmado na promessa daquele que escolheu você, não pelo que você pode oferecer, mas pelo que ele decidiu fazer através da sua vida. Talvez o seu momento de humilhação seja, na verdade, o treinamento necessário para o trono que ele tem para você. Não se desespere. O silêncio e as provações de hoje estão construindo a força que você precisará amanhã. Esperamos que este estudo tenha trazido um novo entendimento para a sua jornada. A história de Davi, em 1 Samuel 21, nos mostra que mesmo nos momentos de maior escuridão, onde a nossa fé parece vacilar e a nossa dignidade parece desaparecer, a mão de Deus continua nos sustentando. Se esse conteúdo tocou o seu coração ou ofereceu uma nova perspectiva sobre as dificuldades que você enfrenta, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se aqui no canal, entenda a palavra para nos ajudar a levar essas reflexões a muito mais pessoas. E agora, queremos ouvir você. Você já passou por uma situação em que se sentiu encurralado, tendo que tomar decisões difíceis apenas para sobreviver? Como Deus falou com você naquele momento? Deixe o seu relato nos comentários abaixo, pois a sua experiência pode ser o conforto que outra pessoa precisa ler hoje. Vamos continuar essa conversa nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Davi sobreviveu à sua própria loucura, e o seu legado foi muito maior do que aquele dia vergonhoso em Gate. Ele saiu daquele palácio, foi para uma caverna, reuniu um grupo de desajustados, e dali Deus forjou o maior rei da história de Israel. Se hoje você se sente perdido, se sente que está apenas fingindo ser quem não é para conseguir passar pelo dia, entenda. Esse momento de desespero é apenas um capítulo, não é o fim do livro. O seu valor não é definido pela sua performance ou pela sua capacidade de se manter forte o tempo todo. O seu valor está firmado na promessa daquele que escolheu você. Não pelo que você pode oferecer, mas pelo que ele decidiu fazer através da sua vida. Talvez o seu momento de humilhação seja, na verdade, o treinamento necessário para o trono que ele tem para você. Não se desespere. O silêncio e as provações de hoje estão construindo a força que você precisará amanhã. A história de Davi em 1 Samuel 21 é um espelho para a alma humana. Quantas vezes nós não nos encontramos nessa mesma situação? Cercados por inimigos, pressionados pelas circunstâncias, sem pão, sem aliados e muitas vezes sem a nossa dignidade. É fácil ler a Bíblia e imaginar Davi como um herói intocável,
Mas a realidade daquele episódio em Gate é crua, suja e desconfortável. Ele estava literalmente babando na própria barba, arriscando tudo o que lhe restava de honra para manter o fôlego. E a grande lição aqui é que Deus não se assusta com a nossa fragilidade. Ele não retira o chamado sobre a sua vida só porque você teve um momento de desespero ou porque precisou usar de astúcia para se livrar de um perigo imediato. Pelo contrário, ele usa essas experiências para remover o nosso orgulho e nos mostrar que a nossa sobrevivência nunca dependeu da nossa perfeição, mas da sua graça soberana. Muitas pessoas desistem de caminhar com Deus no momento em que a vida exige que elas passem por um vale. Elas esperam que, por serem crentes, o caminho seja sempre uma estrada pavimentada, sem desvios, sem fomes e sem momentos de medo. Mas a trajetória de Davi nos ensina exatamente o oposto. A caminhada com Deus é um caminho de preparação, e a preparação, muitas vezes, é dolorosa. É no isolamento de Nob e na humilhação de Gate que o rei Davi é formado. É ali, quando ele percebe que não tem mais ninguém para recorrer, que ele descobre a profundidade do refúgio divino. Os salmos que ele escreveu após esses episódios não falam de triunfos militares, mas da fidelidade de Deus no meio da aflição. Ele aprendeu que mesmo quando ele mesmo se via como um louco, Deus ainda o via como um rei. Você pode estar passando por um momento onde a sua reputação foi colocada à prova, onde as portas se fecharam e onde você sente que perdeu o controle sobre a sua vida. Talvez você sinta que está fingindo demência para não enlouquecer com as pressões do dia a dia. Mas lembre-se, Deus está no controle de cada detalhe. Ele estava lá em Gate quando Davi riscou as portas. Ele estava lá em Nob quando o pão consagrado foi entregue. E Ele está aí, com você, onde quer que você esteja hoje. A sua atual situação não define o seu destino final. O propósito de Deus para você é maior do que as crises que você enfrenta agora. Esperamos que este estudo tenha trazido um novo entendimento para a sua jornada. A história de Davi, em 1 Samuel 21, nos mostra que mesmo nos momentos de maior escuridão, onde a nossa fé parece vacilar e a nossa dignidade parece desaparecer, a mão de Deus continua nos sustentando. Se esse conteúdo tocou o seu coração ou ofereceu uma nova perspectiva sobre as dificuldades que você enfrenta, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se aqui no canal Entenda a Palavra, para nos ajudar a levar essas reflexões a muito mais pessoas. E agora, queremos ouvir você. Você já passou por uma situação em que se sentiu encurralado, tendo que tomar decisões difíceis apenas para sobreviver? Como Deus falou com você naquele momento? Deixe o seu relato nos comentários abaixo, pois a sua experiência pode ser o conforto que outra pessoa precisa ler hoje. Vamos continuar essa conversa nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.